Ok, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de redes de comunicação. Hoje nós vamos falar novamente sobre o endereço IP, segunda parte, né? Começamos na aula passada e hoje nós vamos falar sobre classes de IP. O que são as classes de IP? O IANA, que é o Internet Assigned Number Authority, que é responsável pela designação de números IPs na internet no mundo, né? Internet mundial, então internet no mundo, ok? Ela dividiu os blocos de endereço IPv4 na época, né, em blocos de IP A, B, C, D e E. Embora o D e E nós não temos uma utilização comum deles, mas eles existem. E esses blocos são utilizados para melhor organizar as nossas redes, ok? Então são estruturas fixas que foram determinadas pelo comitê gestor, pelo IANA, tá legal? Como é que funciona essa história de bloco A, B, C e D? Vou fazer um desenho que eu acho que é mais fácil, depois a gente repassa a teoria aqui, tá bom? Vamos lá. Como é que funciona bloco A, B, C e D? Vou fazer um círculo aqui, tá, pessoal? Tentar fazer um círculo, tá? Aqui. Tá muito 100%, tá bom? O bloco A, então vamos supor que o nosso primeiro IP ele comece aqui e nós vamos terminar aqui com o último IP 255, fazendo esse círculo aqui que vocês estão vendo, tá bom? O primeiro bloco, o bloco A, ele ocupa metade de todo o espaço de endereçamento, ó. Pá, tudo isso daqui. Menos uma faixinha pequenininha aqui, ó. Então ele vai até o 127, certo? A 128 é uma faixa que não está sendo utilizada. Daqui a pouco nós vamos falar o que é essa... desculpa, que ela vai até o 126. Aqui tem o 127, perdão. Então, 126 aqui, 127 aqui. Ok? Bom, aqui nós temos os IPs classe A. Tá? Os IPs classe A, eles têm máscara 255.0.0.0. Ou seja, só o primeiro bloco de IP, só o primeiro octeto aqui é que designa a rede. Ou seja, eu tenho a rede 0, na verdade a rede 0 não existe, né, pessoal? A rede 1.0.0.0 até a rede 126.0.0.0. Tá legal? Então, nesse caso aqui, eu tenho só 126 redes disponíveis. Só 126, não tenho mais do que isso, tá bom? E aí... Só que são redes gigantescas, né, pessoal? Porque aqui, ó, eu posso combinar aqui, ó, 255 vezes 255 vezes 255. Na verdade, né, 256 vezes 256 vezes 256 IPs. Isso vai me dar um total de 16.777.214 endereços possíveis. Só que são só 126 redes. O que vai acontecer? À medida em que a gente for caminhando A, B, C, o que vai acontecendo é que vão se diminuindo a quantidade de host e aumentando a quantidade de redes, tá bom? Então tá. Aí nós temos a classe B. A classe B, ela vai de 128 até o 91. O 91 tá aqui, ó. Certo? Então aqui eu tenho toda a classe B. Então ela começa em 128. Tá? Daqui a pouco eu vou falar para vocês o que é essa classe, essa 127 aqui, essa rede 127 aqui. Ela é uma rede reservada. Tá? E é uma rede reservada para endereços de loopback, tá bom? Então, olha só, vai até o 191. Só que a classe B, ela tem máscara 255.255.00. Ou seja, os dois primeiros octetos indicam redes. Nesse caso, pessoal, eu tenho 16.385 redes disponíveis, né? 256 vezes 256. Ok? E tenho aqui 65.534. Ah, mas não é 255 vezes 255 também? Não daria igual? Não, é porque aqui eu só tenho de 128 até 191, né, pessoal? Então eu tenho aqui só 64 IPs, certo? 64 vezes 256 aqui. Aqui só pode ir de 128 até 191. Pelo mesmo motivo aqui, ó. Aqui não, aqui a gente tem a rede cheia. Aí nós temos a terceira classe, que é a classe C, que ela vai de 192 até 223, que é exatamente a metade. Então, primeiro você ficou na metade, depois a metade de novo.
223, certo? E aqui ela vai de 192 até 223. Essa daqui é a classe C. Ou seja, só que a classe C, ela tem máscara 255, 255, 255, 0. São 254 máquinas por rede só, né, pessoal? Ah, mas eu tenho 256 IP, eu tenho de 0 até 255, mas como tenho base e broadcast, né, pessoal, não posso esquecer que o primeiro endereço da rede é base e o segundo, o último, é o broadcast, então eu tenho que tirar sempre dois IPs aí. Então são 254 máquinas possíveis. Eu não consigo colocar mais do que 254 máquinas nessa rede, qualquer uma dessas redes. Só que em compensação são 2.097.152 redes. Então olha aqui. Aqui eu tenho 126 redes só. Mas eu tenho aí 16 milhões de endereços possíveis. Aqui eu tenho 16 mil redes e 65 mil endereços possíveis. E aqui eu já tenho só 254 endereços possíveis, mas são 2 milhões de redes, tá bom? Essas três redes são as que a gente mais usa, o tempo todo, tá? A rede 127 ela é particularmente reservada para loopback. Daqui a pouco nós vamos falar o que é o loopback, tá? Escreve assim, ó, pessoal, ó. Loopback, tá? Então nós temos aí a rede de loopback em 127, na rede que é a rede 127, tá bom? A rede D é a rede 239. Ela é uma redezinha separada aqui, ó. 239. E ela é a classe D. E ela é uma rede utilizada para multicast. Daqui a pouco nós vamos ver o que é rede em multicast, tá, pessoal? E aí, de 240 até 254 é a rede classe E. Aqui, pessoal, de 223 até 239 é reservado. Tá? É reservado, não é usado. Então aqui nós temos reservado, A, B, C, reservado, D é só 239 e E é uma classe também sem uso, tá? Não foi atribuído pela IANA, ficou sem uso também. Aqui está reservado e aqui também está reservado, só que essa aqui recebeu o nome de classe E. Então, classe A, redes começadas, ó. Vamos colocar aqui, classe A. Classe A, ela vai de 1 até 126, certo? O primeiro bloco de IP. A classe B, ela vai de 128 até 220, até 191, perdão, até 191. 191, certo? A classe C, ela vai de 192 até 223. A classe D é a rede 239. E a classe E de 239 até 254. Tá bom? Então esse desenho aqui, ó, é o desenho que a gente tem para as classes, tá? Para que vocês não se esqueçam, ok? Então vamos continuar a nossa conversa. Então, pessoal, então o comitê gestor dividiu as classes, e aí está aqui a classe A, que nós já falamos dela, né? O primeiro octeto indica a rede, os outros três octetos indicam o host. Então ela vai da rede 100 até a 126.000, tá bom? E ela tem 126 redes, 16.777.214 hosts. E aí tem uma informação a mais. Qual que é a rede privada? Rede privada da classe A. É a rede 10. Então, pessoal, não existe na internet nenhuma rede que começa com 10. Nenhuma. Essa rede 10 ela foi totalmente separada para ser usada em redes privadas. O que é uma rede privada? Na sua casa, na sua escola, na sua empresa. Né? Então, essa rede, se você fizer uma rede 10 na sua casa, não se preocupe, em nenhum lugar na internet vai existir uma rede 10, ok? Agora preste atenção aí, pessoal. Separar uma rede classe A inteirinha para rede privada é uma faixa violenta, é muita máquina, né? Muito endereço que você tem para poder usar à vontade. Normalmente o que a gente faz? A gente usa a 10 subdividida com uma máscara maior, uma máscara, por exemplo, de classe C. Pode-se fazer isso? Pode. Nós vamos ver isso quando a gente vê subdivisão de rede. Você pode dividir na rede uma classe A até ela se tornar a classe B, e eu posso continuar dividindo essa classe B até ela se tornar uma classe C, e depois eu posso a classe C e dividindo ela até ela se transformar em uma subclasse da classe C. Mas por enquanto vamos guardar aqui que a rede privada da classe A é a rede 10. Tá? Um exemplo de rede classe A é a rede 12000. Tá? A máscara dela, por ser classe A, é 255.000.
Ó, olha o binário lá, né, pessoal? 255 são 8 bits 1, depois 3 octetos cheios de bit 0. O primeiro endereço de base é 12000. E o endereço de broadcast, pessoal, é 12 255 255 255, o último endereço. Qual que é o primeiro endereço que eu posso usar aqui em um dispositivo? 12001. E qual que é o último? 12 255 255 254. O próximo já é o broadcast. Tá? A classe B, na classe B, como nós vimos, os dois primeiros octetos, eles indicam rede. E os dois últimos octetos indicam a máquina, tá bom? Então são 16.385 redes, 65.535 routes. Ela começa na rede 128 e termina na rede 191, tá bom? Tá? A rede privada, as redes privadas, porque não, aqui não é uma só, é a 172.16.00 até 172.31.00. São 16 redes, né, pessoal? Ok? Tá bom. Só que aqui nós temos também uma rede reservada. A rede 169.254.00 é uma rede reservada para ser utilizada por servidores DHCP em rede interna, mas só quando o dispositivo não consegue obter o endereço DHCP. Como é que funciona isso? O dispositivo entra na rede, vamos supor que você chegou num lugar onde tem uma rede Wi-Fi, liga o seu notebook ou o seu celular e quer entrar na rede. Você conecta e o seu dispositivo lá está para obter IP automaticamente. Ele tenta achar um servidor DHCP. E ele não acha, e o servidor está fora do ar ou por algum motivo está desconfigurado. Aí você não consegue. O que a sua interface faz? Ela atribui um endereço da rede 169.254.00 para o seu dispositivo. Esse endereço não serve para muita coisa não. Eu não vou conseguir navegar com ele, não vou conseguir fazer praticamente nada. Mas ele fica ali configurado na sua placa. Então ele é reservado para isso, tá? É o de rede DHCP quando acontece falha. Um exemplo, então, olha aí, rede 191.10.00, é uma rede classe B, né? Tá ali, ó, entre 128 e 191, é a última das últimas redes, tá bom? Máscara 255.255.00. Primeiro endereço, 191.10.00, último endereço, 191.10.255.255. Lembrando sempre que o endereço de rede que corresponde à rede não se modifica, né? Ele fica ali sempre igual. Classe C. Na classe C, os 3 primeiros octetos são para a rede e o último é para o host. E ela começa no 192.0.0.0 até 223. Né? As redes 223, 255, 255.0 é a última. Tá? Nós temos então 2.097.152 redes. Aí tem muita rede e pouca máquina por rede. Eu consigo só colocar 254 máquinas numa rede, dispositivos numa rede, pessoal. Não consigo mais do que isso. E aqui, as redes privadas são as redes 192.168, de 192.168.1 até 192.168.255, tá bom? A última rede é a 192.168.255. Então, são 256 redes disponíveis, olha só, para a rede privada, ok? Então, rede privada, pessoal, na rede classe A é a rede 10.0.0.0. Na classe B, 172.16.00 até 172.31.00. E na classe C, 192.168.00 até 192.168.255.0. 256 redes. Tá bom? Beleza? Então aqui está um exemplo da classe C. 192.168.10.0. Tá? É uma rede classe C com máscara 255, 255, 255.0. Tá? O primeiro endereço é o 92.168.10.0 e o último é o 92.168.10.255. Endereço de base e endereço de broadcast. Ok? Então, aqui você percebeu que não existe uma rede com o primeiro octeto 127 definido. É o que nós vimos lá no nosso desenho, né, pessoal? Você não tem lá aqui, ó, a rede 127. Aqui é 126, terminou a classe A, 128 começou. O que está faltando aqui? O endereço de loopback 127. Ok? Então vamos ver isso agora. O que é esse endereço de loopback? Qualquer tráfego que o computador envie em uma rede loopback é endereçada sempre ao mesmo computador, ou seja, é como o computador reconhece ele mesmo quando ele não está conectado numa rede, tá, pessoal? Ele reconhece como 127.0.0.1 o seu endereço de loopback. É o endereço IPv4 usado, tá? Mais usado para essa finalidade no IPv4. É o endereço de classe A, mas ele é reservado. Então você não poderá criar uma rede 127. Essa rede ela é uma rede classe A, tá? Rede classe A, mas é uma rede de loopback.
Pessoal, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês como é que a gente vê isso daqui. Isso aí apareceu, né? Ó, isso aqui é o meu terminalzinho do Command. Vou fazer o seguinte, ó, vou dar um ping em 127.0.0.1. Ó, menos T para não parar. Olha lá, ó. Viu como é que pingou? Oh, mas a minha rede aqui é um 92.168.10, se eu não me engano, tá, pessoal? 10.0. E olha aí, como é que eu estou pingando? E verifique que pinga com um tempo menor que 1 milissegundo. É bem rapidinho. Por quê? Porque, na verdade, pessoal, eu estou fazendo um ping no meu próprio notebook aqui, no meu próprio computador, tá? Porque ele reconhece como 127.0.0.1 como sendo o seu endereço de loopback, tá? Ou seja, ele mesmo. Ok? Então, aqui um resumo. Ó. A classe A, ela vai de 1 a 126. A classe B de 128 até 191. Tá? Faltando aí a 127, né? A classe C de 192 a 223. Então, o último é 223. Ok? Beleza? Beleza. E a tal da classe D? A classe D é uma rede que vai de 239.000 até 239.255.255.255. Ou seja, ela ocupa um bloco típico de classe A, tá? E é usado para multicast. O que é multicast? Vou passar aqui, depois eu volto. Multicast, pessoal, é quando um transmite para alguns. Quando um transmite para todos, a gente chama de broadcast. Quando um transmite para um só, é unicast. Tá? Multicast é um para alguns. Poxa, mas que exemplo que eu posso dar para isso? Por exemplo, em algumas nuvens de roteadores, grupos de roteadores definidos para que tenham políticas próprias, né? Utilizando protocolos próprios para gerenciar grupos de roteadores, eles, em alguns casos, se utilizam de endereços da rede classe D para fazer comunicação entre os roteadores da rede. Tá? Então, esses endereços 239, eles vão permitir que esses computadores dessa rede comuniquem-se apenas entre eles, tá bom? Então, ó, multicast é a entrega de informação para múltiplos destinatários. Então, eu mando uma informação, todos recebem. Então, múltiplos simultaneamente, usando a estratégia mais eficiente, onde as mensagens só passam por um link uma única vez e somente são duplicadas quando o link para o destinatário se divide em duas. Então, os roteadores dão um tratamento diferenciado para pacotes multicast. Tá? Então, quando você transmite em multicast, você transmite com o seu endereço multicast e todos aqueles que estão no grupo e que têm endereços multicast da mesma faixa de rede vão receber, ok? É um broadcast para grupo, tá? Seria um resumo, ok? E a classe E? A classe E, ela vai de 240, né? 239 é a classe D, então a classe E é a 240 e ela vai de 240.000 até 255.255.255 é experimental e nunca foi utilizada, né? Então a gente realmente não sabe o que o Iana estava pensando quando separou aí essa quantidade, né? 14, né? São 15 redes, praticamente classe A, para não utilizar para nada. Realmente esse bloco nunca foi utilizado. Ok, pessoal? Então eu acho que o que vocês têm que guardar aqui nessa aula hoje e não se esquecerem é isso daqui, ó. Essa divisãozinha aqui, tá? Vou refazer ela aqui, ó, só pra gente guardar isso bem na cabeça, tá bom? Então, como é que funciona, ó? Vamos lá de novo, ó. Círculo, divido no meio. Divido no meio. Divido no meio. 0, 255. 127, 128. 191, 192, 223. Classe A, separa aqui, loopback. Classe B, de 128 até 191. Classe C, de 192 até 223. E aqui a gente tem 239, classe D. E aqui a classe E, que vai de 240 até 255, ok? E não esquecendo isso aqui também, ó, pessoal, redes privadas. Redes privadas classe A, 10.000.
Classe B, 172.16.00 até 172.31.00. Classe C, 192.168.00. Tá bom? Essas são as redes privadas que a gente tem. Classe A, classe B, classe C. Ok? Divisão de redes dessa forma, de acordo com as RFCs aí que normatizam essa divisão de blocos de endereços na internet. Beleza, pessoal? Então, por enquanto é só. E eu agradeço. Obrigado.